Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossos guerreiros e guerreiras da segunda fase da OAB. É muito bom, pessoal, poder estar aqui, ainda que virtualmente, para desejar as melhores energias, muita tranquilidade, muita consciência de que vocês fizeram a parte de vocês, né? Que vocês sabem o conteúdo. A tranquilidade é um elemento essencial, sabemos disso. Gerenciamento de tempo, que tudo isso, então, no dia da nossa prova, esteja junto com vocês, em favor de vocês, e que vocês façam uma prova muito bem feita para estar, então, com esta etapa concluída, carteira na mão, colegas, né, que seremos de profissão. Para quem vai advogar, obviamente, cada um tem aí suas intenções ao realizar a prova da OAB, mas sabemos que por mais que o caminho seja um pouco, vamos dizer assim, turbulento, né, inquietude emocional que gera, né, essa preparação, depois é um direito que ninguém tira de vocês e vale muito a pena. Então, aqui, professora Karin Kramer, para dizer a vocês que nós estamos seguros dessa aprovação, mas como nunca é demais, né, pessoal, nos últimos 5 minutos do segundo tempo, relembrar algumas coisas que podem nos ajudar na hora da prova. Então, chegando ali naqueles pontos, né, dos conteúdos que nós trabalhamos, aquilo que nos coube na segunda fase, em matéria de responsabilidade civil e direito do consumidor, quero relembrá-los que as matérias se cruzam totalmente, porque conforme nós vimos e trabalhamos em exercícios, peças práticas, a matéria de consumidor, via de regra, não é que não possa sair um pouco disso, nós fizemos todo um mapeamento, né, do CDC, da matéria de direito de consumidor, para que vocês tenham em mente aquilo que vocês não podem esquecer, categorizar a relação de consumo, quem é o consumidor, conceito direto por equiparação, quem é o fornecedor, situações nas quais não aplica o CDC porque é a lei mais especial, é exemplo da locação, né, a lei do inquilinato, 8.245, o número da lei, para que a gente lembre de todas aquelas situações relacionadas às práticas comerciais, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas, banco de dados, para que a gente não esqueça que temos também uma parte de proteção contratual no CDC, cláusulas abusivas, contrato de adesão, a questão do superendividamento, a questão das disposições gerais, conhecimento prévio do contrato, o direito de arrependimento, né? E por fim, não sendo exatamente fim, né? Porque a gente vai ter uma parte lá das sanções administrativas e também dos crimes de consumo, além da defesa do consumidor em juízo, mas aquilo que costuma ser recordista na prova da OAB, tanto primeira como segunda fase, é a responsabilidade civil nas relações de consumo. E ali vocês não podem esquecer, pessoal, de analisar qual é o regime de responsabilidade que está sendo tratado tanto na questão como na peça, em se tratando de relação de consumo. Às vezes, como vimos nas questões em aula, a própria questão já diz que é uma relação de consumo. E não dizendo, vocês têm todas as condições de identificar pela categorização. Em sendo relação de consumo, responsabilidade por fato do produto ou do serviço, por vício do produto ou do serviço, né? Às vezes, pode acontecer de ter as duas incidindo. Por exemplo, o consumidor tem um pedido ali de indenização por dano moral porque ele queimou o rosto. Aqui eu tenho violação do princípio da segurança, eu tenho a responsabilidade por fato, por atingir a incolumidade física e psíquica ou psíquica do consumidor nos seus direitos de personalidade. Aqui sabemos que temos a noção de defeito e também o prazo de 5 anos para buscar reparação. Se fosse relação meramente civil, 3 anos. Agora, a mesma questão pode contemplar, por exemplo, um pedido de substituição por produto equivalente, como já fez a nossa banca, né? Além da indenização por dano moral, ele quer substituição por produto equivalente. Então, eu estou no outro regime de responsabilidade, que é a responsabilidade por vício do produto ou do serviço. A noção é de vício. A violação não é da segurança, como no fato, é do princípio da adequação, da qualidade, e os prazos também são diferentes, né? Inclusive o prazo para buscar esse direito
E aí o consumidor teria três opções, quando não sanado o problema no prazo legal, que acaba sendo a regra geral dos 30 dias, ele teria ou a opção pela substituição por produto equivalente, o abatimento do valor, ou até mesmo a rescisão do contrato com devolução de todo o valor pago atualizado monetariamente, sem prejuízo das perdas e danos. Então, veja, numa mesma questão, e aí estou aproveitando o momento para fazer essa revisãozinha aqui de pontos que nós consideramos é, muito prováveis, né, de incidir em matéria de responsabilidade civil, mas que você pode ter um ou outro. Em peça processual já foi solicitadas as duas coisas, então identifique isso, né? Isso pode vir sozinho ou isso pode vir separado, tá? Temos uma série de questões aí para relembrar em matéria de responsabilidade civil por fato ou por vício do produto ou do serviço, mas vocês têm que ter isso dentro dos limites permitidos de marcação em mente, sempre relacionando com os artigos de lei, né? Então, a responsabilidade por fato nós encontramos do artigo 12 ao 17, mais o 27, que fala do prazo de 5 anos, né? Sempre a contar da ciência, do dano de sua autoria, e mais, né, gente, lembrando que em se tratando de reclamação fundada do consumidor, oficializada perante o fornecedor, isso é uma obstaculização do andamento do prazo, né? Para fins de contagem é importante, vocês vão encontrar lá na lei também. Responsabilidade por vício, não esqueçam, artigo 18 ao 26, certo? Então, chamando atenção para essas questões aí de direito do consumidor, dentre outras que podem vir a ser questionadas, mas essa matéria é, sem dúvida nenhuma, recordista. Em responsabilidade civil, não esqueçam do mapinha mental que nós trabalhamos em sala de aula. Identificar qual é a fonte de responsabilidade civil, né? Se é um ato ilícito, se é um abuso de direito, se é um descumprimento contratual, se é violação da boa-fé, se é um ato lícito indenizável, e aí lembrem do estado de necessidade, 188, inciso 2, que combina com 929, 930. Sabemos que estado de necessidade, em que pese seja uma excludente de ilicitude civil, conforme o 188, inciso 2, gera responsabilização conforme os outros artigos que eu acabei de referir, 929 e 930. Tá? Então, quando, né, nós não temos um terceiro aí sendo efetivamente o culpado, né, pela questão jurídica posta, a exemplo daquela criança que atravessa a pista por negligência dos pais. Não é que o fato de terceiro exime esse tipo de responsabilidade, porque o fato de terceiro não exime. A exemplo do contrato de transporte, né? Quando os artigos lá do contrato de transporte dizem que a responsabilidade do transportador não é elidida, não é evitada por culpa de terceiro. Então, esse motorista que freia porque alguém lhe corta a frente, não importa que seja um estado de necessidade, que ele tenha tido a melhor das intenções em evitar o problema, a empresa vai indenizar. Mas o estado de necessidade, quando envolve uma negligência humana de alguém que tinha aquele dever de cuidado, pode ser uma causa de exceção de responsabilidade, trazendo aqui algo que já foi questionado pela banca. Então, a criança realmente atravessa a rua e alguém tem que frear para não atropelar a criança e não causar um mal maior. Mas, na verdade, a criança só atravessou a rua por desídia, por descuido dos pais, né? Quem é que teria a possibilidade de entrar com ação contra esse agente causador do dano, ainda que em estado de necessidade? Os pais, porque a criança não tem capacidade postulatória. Mas se foram eles mesmos que causaram o problema, a gente tem uma ideia aqui muito mais do que de fato de terceiro, de culpa exclusiva da vítima. Certo, pessoal? Lembrando também das espécies de responsabilidade, quando é com culpa, quando é sem culpa, sempre será a responsabilidade objetiva sem culpa quando a lei disser ou quando se aplicar a teoria do risco, com exceção do abuso de direito, que se definiu aí que é uma responsabilidade objetiva, geralmente a lei diz, ou se aplica a teoria do risco, responsabilidade indireta, destaque altíssimo para o artigo 932, que trata da responsabilidade dos pais por ato dos filhos menores, tutores tutelados por atos dos seus
desculpem, tutor, curador, pelos atos dos seus tutelados, curatelados. A gente quer falar tudo muito rápido, né? E às vezes dá um tilt aqui. E outros casos, como o do empregador, pelos atos do empregado lá do 932. Lembrando que sempre há direito à via regressiva, depois daquele que indiretamente paga a conta de quem causou o dano, mas que não foi ele mesmo, foi uma outra pessoa. Mas a lei lhe atribui responsabilidade. Então, haveria direito de regresso, com exceção dos pais em relação aos atos dos filhos menores. Essa responsabilidade, chamada indireta por fato de outrem, por fato de animal, por fato de coisa, é sempre da modalidade objetiva, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Que mais que eu traria aqui para vocês não esquecerem de jeito nenhum as excludentes de nexo causal, né? Especialmente quando for a responsabilidade subjetiva, o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, excetuados casos aqui, como a responsabilidade pelo estado de necessidade, enfim, todas as matérias que nós vimos amplamente nos exercícios, nas questões, algumas em peças, né? Vocês fizeram muitas peças aí ao longo do nosso curso, e eu não tenho dúvida que estão muito preparados. Então, levem o meu abraço, as energias aqui que estarão todas conectadas de mente, de coração, de intenção com vocês no dia da prova, e acima de tudo, muita tranquilidade. Vocês têm todas as condições de obter o melhor resultado. E eu quero saber dessa notícia boa. Prof, passei. É o melhor resultado e é para isso que nós trabalhamos. Tá bem, pessoal? Um beijo grande, uma ótima prova, e tragam as boas notícias, né? Estamos ansiosos por elas. Tchau, tchau.